Galerinha, começando aqui então na página 30, volume 2, exercício 5, o cara dizia o seguinte no enunciado: a expressão trigonométrica dada por cosseno de x mais seno de x vezes tangente de x, tudo isso dividido pelo cosseno de x, é uma identidade trigonométrica com o termo, e ele dá lá cotangente ao quadrado, cotangente de x, secante, cossecante ao quadrado de x, secante ao quadrado de x e tangente ao quadrado de x. Para a gente poder sair dessa expressão e chegar em outra qualquer, a gente precisa lembrar as definições, né? Tangente, é importante lembrar que é seno sobre cosseno. Também teríamos que lembrar que a cotangente pode ser escrita como o inverso da tangente e, portanto, cosseno sobre seno. Beleza? Então, relembramos o que é tangente e o que é cotangente. E ainda temos que lembrar que secante lembra seno, mas é o inverso do cosseno. E cossecante lembra cosseno, mas é o inverso do seno. Beleza? Então, eu demorei um pouquinho para decorar tudo isso, mas a tangente eu já sabia do ensino médio. Chegou no terceirão, eu me deparei com a cotangente, que para mim ficou fácil lembrar que era o inverso da tangente, então eu capotava o seno e o cosseno. E secante me lembrava seno, só que eu sabia que não era o inverso do cosseno, era uma pegadinha. Cossecante me lembra cosseno, mas eu sabia que não, era o inverso do seno, certo? Foi essa a minha técnica que eu usei para decorar. Agora ter paciência, porque a gente pode transformar isso em uma série de outras coisas, né? Nós vamos ter que tentar chegar numa daquelas que ele me permitiu lá. A primeira coisa que eu faria aí é colocar no lugar da tangente seno sobre cosseno, para ver o que acontece. Eu faria isso. Então vamos ver, cosseno de x mais seno de x vezes tangente é seno sobre cosseno. Tudo isso dividido por cosseno de x. Tudo bem até agora? Nada demais, né? Isso aqui é uma multiplicação de fração. Como é que a gente faz uma multiplicação de fração? Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Vai ficar então cosseno de x mais seno de x vezes seno de x é seno ao quadrado de x sobre cosseno de x. Certo? Tudo isso dividido por cosseno de x. Agora o que eu posso fazer? Eu posso somar aquelas frações na parte de cima. Como é que se soma a fração? Tira o MMC dos denominadores, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vou deixar o cosseno de x ali embaixo, ó, vou trabalhar só lá em cima. Mínimo entre 1 e cosseno de x é o próprio cosseno de x. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Cosseno de x dividido por 1 é cosseno de x. Cosseno de x vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x. Cosseno de x dividido por 1, cosseno de x dividido por cosseno de x, 1. 1 vezes seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x. Beleza até agora? Peraí, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é a identidade trigonométrica, que é igual a 1, né? Lembra lá do círculo trigonométrico? Seno ao quadrado de um número mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, né? Tem que dar igual a 1, certo? Então eu vou poder substituir ali em cima por 1 sobre cosseno de x dividido por cosseno de x. Isso aí é uma divisão de fração. Como é que se faz divisão de fração? É a primeira vezes o inverso da segunda. Então ficou 1 sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. 1 vezes 1, 1. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Mas espera aí, 1 sobre cosseno não é secante? Então 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x. Letra D. D? Show de bola. Uma questão bem legal. Eu lembro que no começo eu fiquei bem preocupado com isso, cara. Eu ficava desesperado, meu Deus, qual que eu substituo? Né? E aí às vezes tem que ter paciência. Nessas aí nem sempre sai imediatamente. Aí tem umas dessas que são super cabreiras, cara. Nessa aí que eu vi, a gente até levou um pouco de sorte. Substituir a mais fria, que era a tangente,
acreditei na multiplicação e na soma de fração e de repente a mágica aconteceu, apareceu a identidade trigonométrica, eu substituí por 1, certo? Mas é delicado essas questõezinhas, achou aí, Carlos? Vamos fazer um então, querido.